E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje eu quero falar de um livro que foi me cativando a cada virada de página, com personagens carismáticos, com um enredo emocionante. Você que está chegando agora, se inscreve no canal se não é inscrito, clica no like e vem comigo falar de livros. Bom, gente, hoje eu quero falar de uma outra parceria que foi firmada com o canal, que é com a escritora Eliane Quintela. Ela apresenta para nós um livro que se chama Acredite, que tem a força dos contos de fadas, com uma roupagem romântica, mas claro, um tom aventuresco, em que você realmente se envolve com a trajetória dos personagens. Mas sobre o que fala o Acredite? O Acredite, ele tem um mundo próprio que tem duas raças. Nós estamos diante dos Braids e dos Lalulis. Eles são bem distintos porque eles parecem que realmente são de mundos completamente diferentes, mas coexistem na mesma realidade. O que acontece? Os Braids, eles são aqueles personagens mágicos em que a força da positividade influencia em toda a magia que eles fazem. Eles vivem num ambiente repleto de cores, um ambiente de vida. Diferente dos Lalulis, que eles vivem num ambiente como se fosse uma cidade baixa, mas eles são em maior número de pessoas. Engraçado, né? Que parece a nossa realidade, né? De classes. Eu já vou chegar lá, tá? Mas o que acontece? Aqui os Lalulis, eles têm essa ausência de cor por causa do meio pessimista que eles vivem, sabe? Eles são mais realistas por causa da realidade que eles aprenderam a vivenciar desde então. Só que o que acontece? E se a gente juntasse esses dois universos conforme duas pessoas vão se apaixonando? Exatamente, é assim que começa a nossa história. Nós temos esse mundo, eu já vou falar mais ou menos, vou destrinchar para vocês como é que funciona cada um deles, mas nós temos a Pamela, que é uma Braid, e nós temos o Raul, que é um Laluli. E eles estudam na mesma escola, tem essa pegada um pouco teen, mas eu já vou explicar para vocês que ele é mais envolvente do que o normal, sabe? Antes que você pense que é uma leitura rasa. Mas a princípio o que acontece? Eles se apaixonam e a Pamela, ela não sabe as consequências que aquilo vai ter, não só para ela, mas pro próprio círculo familiar. O que acontece? Eles se apaixonam e se beijam. E ela demora para contar pros pais e tal, porque ela sabe que é proibido. Tem um conselho antigo, né, dos anciãos e tal, que eles realmente proíbem esse tipo de coisa, porque eles têm medo do quão prejudicial pode ser para aquela sociedade que eles vivem. Então você vê que parece que é meio que segregado, sabe? Tem um veículo voador que leva até os Braids moram, os Lalulis ficam só por outro lugar. Tem essa distinção, sabe? Você já fica um pouco impactado, como se fosse um contexto um pouco racista. Mas o que acontece? Eles têm esse envolvimento e ela conta pros pais que imediatamente proíbem esse tipo de coisa. Só que ela fica nessa de tão triste, né? Ela fica tão abatida que ela resolve terminar o que nem começou direito. E aí que já começa a ficar mais interessante a temática. E você vê os elementos diferentes que a Eliane colocou. Conforme ela dá esse toco, vamos dizer assim, no Raul, ele adoece numa velocidade impressionante. Um nível de depressão que realmente ele tem que ir para o hospital mesmo e tá muito fraco. Então ocorre esse tipo de coisa, que quando as duas raças se juntam, tem essa troca de energia, ou seja, os Braids, eles são sugados por essa vibe dos Lalulis, e ao mesmo tempo os Lalulis têm essa dependência emocional, digamos assim. E como esse elo foi quebrado, ficou de um lado o Raul mega doente, e ela ficou preocupada com ele, e do outro lado começou a prejudicar principalmente a família dela. Conforme esse senso de coletividade é implantado para os Braids, isso também influencia a magia nas casas, a magia naquela família. Então, se um elo tá fraco, ele influencia todo aquele grupo familiar. Então, é o que começa a acontecer. Mas aí já vem a pergunta para você: como é que eles vão superar isso? Como é que eles vão quebrar um costume que dura eras e realmente provar que essas mudanças podem ser feitas? Pois é, esse é o ponto de partida da nossa narrativa e acreditar é fundamental. Bom, gente, vamos falar dos destaques aqui, onde eu posso mostrar os detalhes desse livro que tá belíssimo. Olha só. Lançado em 2019, ele tem 144 páginas, capa do Renato Klisman, e as ilustrações, que são para mim um dos grandes pontos altos aqui, é do meu camarada Ricardo Chagas. Gente, saca só, é bem envolvente as ilustrações e te ajudam realmente a entrar na proposta da obra, tá? Como eu disse, o roteiro, ele é uma pegada realmente de romance para todas as idades, mas ele tem várias partes que te deixam bem tenso, é envolvente a cada capítulo, você realmente fica preocupado com os personagens, sabe? Isso eu achei muito bacana que tem na narrativa, que fecha realmente certinho. É um livro que uma das coisas que eu achei mais interessante nele foi isso, ele tem essa força do conto de fadas,
mas ele não soa bobo, porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? A começar pela capa, às vezes você olha a capa, né, e fala, a capa não é pra mim, mas às vezes o conteúdo que tem aqui dentro é uma coisa que pode te surpreender, e é um livro que realmente me surpreendeu. Eu imaginei já que seria realmente essa pegada de romance, conto de fadas, mas os caminhos que a história vai tomando, os viés que tem em cada parte da trama, é muito bacana de você ir realmente vendo o desenvolvimento dos personagens. Bom, outro ponto aqui que eu posso com certeza falar com vocês, o universo foi muito bem construído, sabe? Você vê os poderes sendo descritos bonitinho ali, a evolução, o quão eles podem aflorar dependendo da situação, sabe aquelas cenas bem estilo de filme que te empolgam mesmo? Esse livro é cheio disso, posso te garantir. E as ilustrações que o Ricardo faz, elas te ajudam a entrar melhor na proposta. Eu acho que isso foi bem o mérito, que assim, a Eliane teve uma escolha bem acertada de ter escolhido esse tipo de traço, sabe? É um traço que ele não é pesado, mas ao mesmo tempo ele conversa, sabe? Ele consegue passar emoção. Eu acho isso muito importante. Outro ponto que eu disse também, lembra que eu tava falando no começo do programa, o lance que você sente quase que uma questão racial? Eu achei muito bacana porque a Eliane, ela consegue te passar um viés político-social, mas dentro daquela temática em que você vai se identificar, sabe? Então, por que o título é Acredite? Você vai descobrindo conforme vai avançando os capítulos, não é uma coisa posta gratuitamente, o lance da hashtag que tá ali, né? Não é uma coisa gratuita, você tem todo um desenvolvimento da trama que você fica realmente imerso naquilo dali, você sente vontade de ser parte daquela mudança, de ser parte daquele enredo que tem um final incrível. Bom, gente, então essa foi minha dica, tá? É um livro que realmente é para todas as idades, para todos os gostos. Ah, eu gosto de romance, eu gosto de um tom de aventura, eu gosto de um tom, em certas partes, de suspense com um pouquinho de terror. Por que eu falei um pouquinho de terror? Você vai sacar quando ler. Tem algumas partes ali que realmente elas te prendem legal, sabe? E assim, eu convido vocês a acompanhar o trabalho da Eliane. Ela tem vários lançamentos que estão saindo, principalmente para você que curte leitura online. Os trabalhos dela você encontra muitos por lá agora. É bem interessante você acompanhar esses artistas nacionais que muitas vezes a gente não para prestar atenção, ok? Bom, você que está chegando aí, ó, esqueceu de clicar no like? Clica no like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que curte um bom romance. Vejo vocês no próximo programa. Valeu!